que ele começa a ver um rio. Esse rio ele só tem a crescer, a alcançar cada vez mais. Interessante que na visão dele, ele diz que por onde esse rio passa a ter vida. Amém? Aleluia. Aonde esse rio toca, aquilo que estava morto começa a reviver. E esse rio certamente, claro, é o Senhor, amém? É o Espírito de Deus. Aonde o Espírito de Deus passa, paira, manifesta-se vida. Amém? E tudo que nós precisamos é disso, nós precisamos de vida. O Senhor não para de passar. Enquanto a irmã Irene orava, eu ficava pensando, mas por que muitas vezes muitos de nós estamos muitas vezes sem vida, não é? Por quê? Se o Espírito de Deus é vida, será que Deus se nega? Não, de forma alguma. Vamos deixar ser tocado por Ele nessa noite. Se a gente se deixar ser tocado, por onde Ele passar e tocar, haverá vida em nome de Jesus. Quando chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus diz, olha, aquele que vier até mim beberá de uma água e será saciado, e dentro dele será produzida uma fonte que jorrará para a eternidade. Aleluia! E essa fonte que Jesus fala, certamente o Espírito de Deus que produz vida em nós, amém? O Espírito de vida, irmãos, Deus é vida, Deus não é morte, a palavra de Deus é viva. Por que a Bíblia diz que a palavra do Senhor é viva? Porque ela está sempre gerando, ela está sempre causando algo, manifestando algo. O Espírito de Deus, ele não para. A Bíblia diz que no começo a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus ele pairava, amém? O Espírito de Deus ele rondava, ele estava pairando sobre a terra ali, ele estava pairando, ele estava em movimento, ou seja, Deus ele não para, Deus está em constante movimento. Aonde o Espírito passa, aonde essas águas passam, aonde o Senhor toca, a vida é manifestada. Amém? Então, Senhor, quer que nós possamos também nos prontificar, nos erguer, nos levantar, a fim de que a vida do Senhor seja manifestada através de nós, a partir de nós. Amém, igreja? Amém. Abra a tua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 1. Primeira Coríntios 2, a partir do versículo 1, amém? Diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu quero repetir novamente o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Com base nessa leitura que nós fizemos, irmãos, eu quero intitular essa palavra para a nossa meditação nessa noite como a palavra e o poder, a base da nossa fé. Amém? A palavra e o poder de Deus, a base da nossa fé. Amém? Nós podemos apoiar a nossa fé e sabemos em quem podemos ou no que podemos apoiar a nossa fé. Poderíamos fazer uma pergunta e vamos embasá-la também com o texto bíblico. A seguinte pergunta: onde nossa fé está apoiada? É claro que o próprio título, já vai declarar essa resposta. A palavra e o poder de Deus é a base da nossa fé. A igreja de Coríntios, irmãos, ela era uma igreja que, no pouco que a gente lê, a gente passa a ver que era uma igreja que ela tinha muitas manifestações do poder de Deus. Muito, mas muito mesmo.
Pelo que a gente lê na primeira carta, Paulo vai até orientar essa igreja a saber lidar com os dons espirituais. Era uma igreja onde os dons se manifestavam, e pelo que a gente entende, os 9 dons se manifestavam dentro dessa igreja. Mas infelizmente ainda essa igreja não tinha alcançado maturidade. E Paulo começa a trazer uma série de instruções para essa igreja. Porque o que sustenta a nossa fé não é dom, ainda que ele seja útil para a vida da igreja. Amém? O dom é útil, é importante, mas ele não sustenta para a nossa salvação. E Paulo começa a trazer instruções preciosíssimas para a igreja de Coríntio. E Paulo traz algo aqui que eu acho interessante, é ele falar a conduta, a forma como ele chegou humildemente, trazendo a revelação da palavra de Deus. Se nós voltarmos um pouco aqui, no versículo 18 do capítulo 1, Paulo ele vai dizer assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aí ele vai dizer assim no versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Observa que Paulo ele pregava para 2 classes de pessoas que configuravam o tempo apostólico, os judeus e os não judeus. Os judeus, eles queriam até acreditar que Jesus era o Messias, mas a partir de sinais. Vocês lembram que sempre eles falavam: Senhor, nos dá um sinal. Certa vez Jesus disse: nenhum sinal vocês terão, a não ser o sinal do profeta Jonas, que o Filho do Homem ficará, morto por 3 dias, e ao 3º dia ele ressuscitará. Então os judeus tinham muito disso. Quando crucificaram Jesus, olha, se tu és o Cristo, aí revela quem está te batendo. Eles queriam sinais para poder crer. E é interessante porque o sinal que Jesus dava era totalmente contrário àquilo deles, porque Jesus ele é o Messias, que ele foi crucificado. Então a gente vai ver, irmãos, que para esses judeus, Jesus ele era um escândalo. Jesus ele era um escândalo. Como se pode crer no Messias que é fraco? Como se pode crer no Messias que morre? Como se pode crer no Messias que sangra? Como se pode crer no Messias que não reina? Esse era o pensamento deles, dos judeus. Observa só, eles não entenderam que Jesus veio libertar os cativos, buscar e salvar o que se havia perdido. Enquanto os gregos, aonde toda a base da filosofia, até hoje, nós herdamos do povo dos pensadores, os grandes pensadores da história, estão lá. E na época de Paulo, a gente vai ver lá em Coríntios, lá em Atos dos Apóstolos, Paulo debatendo com grandes pensadores, e eles querendo ouvir do evangelho da palavra de Deus. E os gregos, eles buscavam algo que fosse baseado na razão, na compreensão. Enquanto os judeus queriam sinais, se houver sinais, nós acreditamos. Os gregos, eles queriam racionalizar as coisas. Não, eu tenho que entender de fato isso daí. Quando eu entender, eu passo a crer. Aí eu pergunto, onde a nossa fé está apoiada? Eu não vou dizer que a nossa fé, irmãos, é algo que está no nada. A nossa fé, eu não vou dizer que é como uma nuvem. Ah, por que você crê? Ah, porque eu creio. Não, nós não cremos porque simplesmente cremos. Nós cremos porque nós temos evidência para crer. Amém? Nós cremos porque nós temos evidência para crer. A nossa fé, ela não está sustentada no nada. A nossa fé está sustentada em Deus. Amém? A nossa fé está sustentada em Deus. Ainda que muitos hoje no mundo sejam céticos e queiram sinais, ainda que muitos queiram racionalizar, entrar no campo da razão para compreender Deus, e aquele que quiser compreender Deus na sua razão vai ficar escandalizado. Mas a base da nossa fé está em Deus. Amém? Então a palavra e o poder de Deus é a base da nossa fé. Então Paulo vai dizer, eu cheguei de forma humilde diante de vocês.
E Paulo vai usar uma palavra hoje que está muito na moda, né? A palavra ostentação, ostentar. E Paulo, irmãos, era um homem letrado, conhecedor. Paulo era um homem que valia a pena ouvi-lo, de tamanha sabedoria. Um homem que sabia lidar com as palavras. Um homem que tinha muito conhecimento para explicar as coisas, e fora a revelação de Deus. Humanamente falando, Paulo já tinha sido doutrinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores da lei que havia existido no seu tempo. Paulo, um homem que sabia guardar a lei de Deus. Paulo, um homem que sempre foi zeloso. Paulo, um homem que sempre procurou honrar a Deus, mesmo quando não entendia ainda o que era isso. Até ele ter um encontro com Jesus. Até o Senhor revelar coisas para ele que ele disse que a homem nenhum foi revelado. Então Paulo sabia conduzir uma palavra, Paulo sabia conduzir o evangelho, a palavra de Deus, de forma que pudesse convencer. Era um homem apto a doutrinar, era um homem apto realmente a corrigir, era um homem que podia realmente mostrar com muita habilidade as palavras de salvação. Mas ele diz: eu cheguei entre vocês sem ostentação nenhuma de palavra, nenhuma ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque Paulo sabia, irmãos, como aquela igreja ela era. Então o que Paulo queria transmitir para aquela igreja era só uma coisa: era Cristo. Ele diz: Cristo crucificado. Eu quero mostrar para vocês a cruz de Cristo. Amém? Para que a fé de vocês, que quando vocês passarem a acreditar, vocês acreditem simplesmente ou plenamente naquilo que Cristo fez na cruz. Eu não quero que vocês sejam convencidos por nenhuma palavra que eu possa influenciar vocês. Isso aqui ele vai falar aqui, ó. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, não foi a fim de convencer a ninguém de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito e de poder, que fica aqui grifado para nós, do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Em quem está apoiado a nossa fé? No poder de Deus. Se a gente voltar a ler o versículo 18 do capítulo 1, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Poder de Deus. O mundo talvez conheça poder em parte. Talvez, se a gente for definir o poder hoje no mundo, a gente poderia dizer assim: o poder é um governante de uma nação. Talvez o poder é aquele que decide sobre a vida de alguém. Talvez o poder é aquele que tem autoridade, né, para se impor sobre alguém. Mas a Bíblia, quando fala do poder de Deus, é algo que está acima de tudo e acima de todas as coisas. Amém? Acima de todas as coisas. Paulo diz: então, quando eu trouxe o evangelho para vocês, não fui a fim de convencer vocês por nenhuma palavra de sabedoria humana, mas fazer vocês crerem, vocês serem totalmente tocados, a fé de vocês serem apoiada num Cristo crucificado e ressurreto. Amém? Irmãos, a sua fé está apoiada no Cristo crucificado e ressurreto? Se a sua fé estiver apoiada no Cristo crucificado e ressurreto, então você está totalmente com a sua fé apoiada em poder. A sua fé não está apoiada em qualquer circunstância, em qualquer coisa, em palavras persuasivas, porque hoje muitas pessoas são convencidas por homens. Está entendendo a diferença do que é ser convencido por homem? E Paulo tomou todo cuidado: eu não quero convencer vocês, eu quero que vocês sejam convencidos pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Se o poder de Deus tomar conta e convencer vocês, a fé de vocês estará alicerçada. Aí eu pergunto novamente: aonde a nossa fé está apoiada? Irmãos, para a gente vencer as adversidades, aonde é que tem que estar a nossa fé? Quando chega o dia mau na nossa vida, quando se chega às lutas, os problemas, as dificuldades, quando se desce, né, a chuva, quando o rio transborda, quando os ventos sobrevêm, porque o Senhor Jesus declara isso, não é verdade? Lá no Sermão da Montanha, ele diz que é conhecido
Um verdadeiro discípulo, quando os rios transbordam, quando os ventos sopram, quando a chuva cai, a tempestade vem, ele diz: é aí que vai se conhecer onde está a casa de um verdadeiro discípulo. Porque ele diz: a casa que não estiver edificada na rocha, ela tombará, ela cairá. As águas, as chuvas, os rios, os ventos, as tempestades, tudo isso tipificam adversidades, lutas, problemas, dificuldades, tormentas contra a nossa vida. E nós estamos sujeitos a isso. Quando o Senhor Jesus declara isso, Ele está dizendo: estamos sujeitos a viver dias tempestuosos, dias de tormentas, dias de ventanias, dias de embaraço, dias que olharemos para o céu e não veremos o sol. Dias, como o salmista descreve: eleva os olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Se a nossa fé não estiver embasada no Senhor, irmãos, não podemos vencer. Se nós não crermos no poder do Senhor, nós não podemos vencer. A nossa fé deve estar embasada, apoiada no poder de Deus. E isso se define como nós nos chegamos a Cristo. Foram por palavras persuasivas? Hoje as pessoas tentam persuadir, tentam convencer com palavras as pessoas estarem na igreja, as pessoas a permanecer no caminho. Irmãos, nós não podemos, nós temos que ter essa sensibilidade. Paulo, ele tinha essa sensibilidade. Eu não quero convencer ninguém, mas eu quero que o Espírito Santo convença. Será que é possível a gente convencer? Eu creio que é possível a gente convencer. É possível, sim. Mas certamente não convenceremos em totalidade daquilo que Deus tem para que a gente possa experimentar. Porque uma vez que a gente conhecer a Cristo de fato, uma vez que o Espírito Santo encher a nossa vida e o poder de Deus se manifestar sobre nós, estaremos plantados sobre a rocha que é Cristo. Amém? É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo diz: a minha palavra em linguagem, a minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder de Deus. Ou seja, não é por simplesmente falar, você tem que experimentar. Amém? Você já experimentou do poder de Deus? Você já experimentou o poder de Deus na sua vida? Você já vivenciou momentos, dias? Irmãos, certamente quem já experimentou o poder de Deus, ele conhece Deus na prática. Ele conhece Deus na prática. Eu lembro que Jó, ele é um desses homens que ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Amém? Agora os meus olhos te veem. É bom a gente ouvir testemunhos que edificam a nossa fé, e é necessário. Não é verdade? Quando algum irmão passa por uma tormenta, quando algum irmão passa por algum problema, uma dificuldade, e depois o irmão vem, e se emociona, ele diz: olha, pensei que eu não ia vencer, eu pensei em tantas coisas, mas Deus veio e me confortou, e Deus restaurou a minha fé, e Deus moveu nos momentos mais difíceis da minha vida, e Deus supriu as necessidades, e quando eu pensei que não ia dar certo, Deus agiu, e a nossa fé, não é verdade? Ela se manifesta ali. Por quê? Porque a gente está vendo o poder de Deus na vida do nosso irmão. E quando é na nossa vida? Quando é na nossa vida nem se fala. Como é bom conhecer Deus na nossa vida. Como é bom experimentar o poder de Deus na nossa vida. Como é bom a gente saber que Deus, Ele é na nossa vida, amém? O Deus que nós o aceitamos e cremos nele, que o Espírito se manifestou em nós, o Espírito de Deus se manifestou em nós, para que a nossa fé se apoiasse no Espírito e no poder de Deus. Aquele que tem a sua fé apoiada no Espírito e no poder de Deus, certamente ele está fortalecido. Vejamos Mateus 22, versículo 9. O que é que o Senhor Jesus, olha o que ele declara. Mateus 22, o versículo 29.
Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós sabemos que a nossa fé, como Paulo disse, eu quando fui ter com vocês, não fui com nenhuma palavra persuasiva, mas sim poder. A palavra que Paulo foi transmitindo para a igreja de Corinto era a palavra de salvação. Não era uma palavra de persuasão humana, era a palavra dirigida de salvação. E olha que essa palavra é a palavra que produz fé em nós, porque a fé vem pelo ouvir, não é isso? A fé vem pelo ouvir. Você ouve a palavra, você crê em Deus. Mas à medida que você crê em Deus, o poder do Altíssimo começa a te envolver. O poder de Deus começa a envolver a tua mente, envolver teu coração, envolver a tua alma, envolver o teu espírito, e é impossível você sair dali descrendo. É impossível você não crer. Quando você ouve a palavra de Deus, Jesus diz: nós falhamos, nós pecamos, nós erramos o alvo, não conhecendo as Escrituras, ou seja, aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque a nossa fé, irmãos, não pode ser simplesmente uma fé que nós professamos de boca para fora. Eu tenho fé, mas essa fé tem que ser uma fé viva, uma fé que está em constante segmento, e não a fé morta. Tiago vai dizer, irmãos, que até os demônios creem em Deus. Até os demônios creem. Mas só que a fé dos demônios é uma fé morta. Não é uma fé para edificar, não é uma fé para construir. Eles creem por saber que o nome de Deus tem poder e autoridade. Eles creem, eles sabem. Mas quando nós recebemos a palavra de Deus, recebemos, é por isso que a Bíblia diz, quando nós ouvimos, ela é como uma semente que ela é lançada. A palavra é uma semente que é lançada, observa isso. A palavra é uma semente que é lançada. E você, quem permite ou não, ela cai no seu coração. Uma vez que essa semente cai do nosso coração, irmãos, ela tem um objetivo. O objetivo dela é produzir Deus em nós. Amém? A semente da palavra, o objetivo dela é produzir Deus em nós. Amém? Aleluia! O poder da semente da palavra é produzir Deus em nós. Você está entendendo isso? Então observa, você quem permite. Porque Jesus ele fala que há um pássaro, e esse pássaro, irmãos, que o Senhor não permita, mas ele pode estar aqui nessa noite, infelizmente. Esse pássaro, a figura dele é Satanás. Ele é aquele que rouba, ele não quer que a semente caia no teu coração, porque ele sabe melhor do que qualquer um de nós, que se essa semente cair no teu coração e ela produzir, ela vai gerar Deus em você. Amém, irmãos? Amém, igreja? Ela vai gerar Deus, ela vai produzir Deus. Então o diabo é o nosso principal inimigo. Ele não quer que essa semente caia no teu coração. Então muitas vezes na hora da palavra, o diabo está lá, né, com outros pensamentos. Não é verdade? Às vezes sem querer, às vezes a gente começa a pensar outras coisas na hora do culto. Não é verdade? Isso aí muitas vezes é o que nossos pensamentos criando asa. Quantas vezes assim no culto, né, de repente me peguei pensando em outra coisa. Não, meu Deus, tenho que voltar para o culto. Não é verdade? Não se perder a ministração da palavra, não se perder o momento de oração, a não se perder o momento de louvor. A palavra é a semente, ela produz Deus. Amém? Porque a palavra é de Deus. E a gente vê tudo isso que Jesus explicou, irmão, sendo a pura e mais verdadeira verdade plena, absoluta. Porque até hoje o diabo, nosso inimigo, ele sabe que se essa semente cair no nosso coração, ela vai produzir Deus em nós, vai gerar mudança em nossas vidas. Amém? Jesus, quando conta essa parábola, irmãos, parece que ele estava contando para os dias de hoje. É quando ele diz que essa mesma semente, parte dessa semente caiu numa terra e ela até produziu. Mas só que ela caiu em terra com muitas pedras. A camada de terra era muito fina.
Ela cresceu, mas só que ela não enraizou. Ela ficou de uma forma superficial. E por ela ficar superficial, o sol logo veio e queimou as suas raízes. E ela queimou e ela murchou. E tudo isso aí tipifica, irmãos, vai tipificando as adversidades da vida. A pessoa até recebe com alegria, mas de repente vai dando importância a outras coisas, vai dando importância para outras coisas vão assumindo o lugar de Deus na nossa vida. E esse é um problema, porque isso vai chegando de forma sutil. Vai chegando de forma sutil. Não chega de vez, sutilmente, disfarçadamente. Quando a gente menos espera, as raízes estão sendo queimadas. E o que é que sustenta uma árvore? São as raízes, justamente. É o tronco, não. São as raízes que seguram a árvore. Não é o tronco. Você vê como Jesus, ele fala perfeitamente que nós temos que tomar cuidado, porque pode existir coisas na nossa vida que a gente sutilmente, coisas que parecem até boas, mas que vai ocupando lugar, e de repente nós vamos esfriando. Depois Jesus diz que parte dessa semente caiu numa terra e cresceu também, mas só que ela cresceu com outra semente, ele cresceu com espinhos, e os espinhos sufocaram a boa semente. Aí ele diz que são os prazeres do mundo, são as dificuldades, os problemas que sobrevêm. E muitas vezes nós deixamos coisas crescerem juntos. Nós queremos permitir Deus e outras coisas crescer junto dentro de nós. Irmãos, nós temos o poder da decisão. Esse poder de decidir nós temos. Nós temos esse poder de decidir, de deixar só Deus crescer na nossa vida, só permitir o Senhor, amém, crescer na nossa vida, se manifestar o seu poder. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu vou te dizer, só podemos conhecer o poder de Deus a partir das Escrituras. Deus só se revela a nós a partir das Escrituras. Lá em Salmos 40, do versículo 1 a seguir, é um texto muito conhecido, né? Mas ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Esse salmo, irmãos, ele começa falando do poder que Deus tem sobre as nossas vidas. Quando o salmista diz: eu confiei, eu esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um lago de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Esse é um salmo de livramento. Amém? Davi certamente estava passando por alguma adversidade, aonde ele começa ali a falar, aonde ele começa a declarar para Deus: Senhor, eu preciso de uma intervenção, Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso de um agir teu sobre a minha vida. E a Bíblia diz que Davi, ele se regozija em saber que Deus ouviu o seu clamor. Amém? Irmãos, essa palavra ela vai mostrar para nós que Deus, ele manifesta o poder sobre as nossas vidas. Nos alegramos quanto a isso. O poder fortalece a nossa fé. Amém? O poder fortalece a nossa fé. Quando o salmista se encontrava em tamanha adversidade,
E quando ele clamou ao Senhor, e quando ele percebeu o socorro de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus, ele logo se alegrou. Ou seja, o poder fortalece a nossa fé. Você que já experimentou o poder de Deus na sua vida, você saiu com a sua fé fortalecida. Amém? Fortalecemos a nossa fé, porque experimentamos o poder de Deus. O poder, ele testemunha também o poder de Deus. Amém? O poder testemunha Deus. Quando presenciamos o poder de Deus, ele testifica daquilo que Deus ele é. Olha o que diz o versículo 5 ainda do Salmos 40. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Ou seja, o poder de Deus, irmãos, é algo surpreendente. O poder de Deus é algo sobrenatural. O poder de Deus é algo que está acima de qualquer explicação, de qualquer razão. Mas o poder de Deus, ele está totalmente, digamos assim, manifestado para agir sobre a nossa vida. Os salmistas, os profetas, os reis, os patriarcas, os profetas, os discípulos, os apóstolos presenciaram do poder de Deus quando clamaram por socorro, quando buscaram o Senhor, quando se encontraram em situações adversas. Deus se revelou, Deus se manifestou. O que é que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi o poder de Deus, não é verdade? O rei ali pôde presenciar o poder de Deus. Quando Daniel ele passa uma noite ali dentro da cova dos leões, e no outro dia o rei corre lá, né? Daniel, e Daniel diz: salve o rei, estou aqui, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões durante toda a noite. E aquele rei disse assim: olha, pois a partir de hoje nenhum outro Deus será exaltado a não ser o Deus de Daniel, porque ele tem poder. Amém? O nosso Deus é um Deus poderoso, que livra da fornalha, que livra dos leões. É um Deus que livra em meio aos exércitos do maligno. Ele é um Deus todo poderoso, e Ele manifesta esse poder sobre as nossas vidas. O salmista diz: eu queria contar e anunciar, Senhor, mas são muitos, são muito numerosos o teu poder, os teus feitos, tuas maravilhas. Aquilo que Deus pode, quer e tem feito é muito numeroso, irmãos. O que nós temos que olhar é para aquilo que Deus tem feito na nossa vida, enxergar o poder de Deus. O diabo muitas vezes tem minimizado, o diabo tem minimizado diante de nós aquilo que Deus é, aquilo que Deus pode fazer. O diabo tem maximizado, ampliado problemas, dificuldades, né? Problemas que as pessoas começam a olhar e dizem: meu Deus, não tem o que fazer, não tem solução. Irmãos, não deixe o diabo te enganar, não deixe ele maximizar o problema, não, e nem minimizar o poder de Deus. Não permita isso. Não permita o maligno minimizar o poder de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É isso que Paulo diz: ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? E esse poder se manifesta em nossa vida. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vamos fazer um exercício aqui agora? Vamos fazer um exercício mental. Para tudo agora aí. Contabiliza agora na tua mente aí, pelo menos 10 coisas agora, 10 que você teria para agradecer a Deus. Mas agradece mesmo aí agora. Agradece ao Senhor. Pelo menos 10 coisas. Vai numerando 10 coisas aí que você pode agradecer a Deus. E vai agradecendo.
Sabe o que é que nos faz enxergar isso, irmãos? É quando a gente começa a maximizar aquilo que Deus é em nós. Só que nós somos tentados a acordar de manhã cedo e o diabo já dizia assim: o teu dia vai ser um fracasso. O teu dia não vai dar em nada. Vai ser igual a semana passada. Não tem nada de novo, é tudo a mesma coisa. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente se deixa levar por aquilo que o diabo quer nos influenciar. A gente não agradece a Deus, a gente não começa a dizer: Senhor, eu tenho razões de louvar o teu nome, porque o teu poder se aperfeiçoou na minha vida, porque o teu poder foi derramado sobre a minha vida. Olha quantas coisas, irmãos. Nós poderíamos não estar aqui, mas nós estamos aqui. Eu poderia não estar aqui, mas eu estou aqui porque eu não sei, porque Deus quis que eu estivesse aqui. Amém? Tenho motivo de me alegrar. Você tem motivo de se alegrar. Você tem motivos, porque Deus manifesta poder na sua vida. Aleluia. É bom a gente olhar os testemunhos dos outros, né? O povo hebreu testemunhou o poder de Deus. Quando? Ao sair do Egito. Quando o povo hebreu saiu do Egito, eles testemunharam o poder de Deus. Deus enviou 10 pragas no Egito para humilhar todos os deuses egípcios. E para humilhar Faraó, Deus enviou 10 pragas para mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque é assim que Ele se apresenta, né? Ele diz assim: olha, diz lá, quando perguntarem, diz que eu sou o que sou. Amém? Eu sou o que sou. E foi assim que Deus, Ele se manifestou, e foi assim que o povo hebreu testemunhou do poder de Deus ao sair do Egito. 10 pragas. A última praga você lembra, né? Que foi a morte dos primogênitos. Onde eles testemunharam que até os primogênitos dos animais do povo egípcio morreu naquela noite. Mas nenhum primogênito dos hebreus morreram. Amém? Glória a Deus. O povo hebreu testemunhou o poder de Deus quando viveu no deserto. Quando todo dia tinha comida para comer, mesmo sem plantar, porque não tem como plantar no deserto. Hoje em dia existem as tecnologias, né? Mas naquela época não. Primeiro que ele era um povo nômade, né? Que estava ali de passagem. Habitava aqui, passava alguns meses, algum tempo, depois mudava. De acordo, Deus ia mudando o caminho deles. Mas eles experimentaram o poder de Deus. Deus conservando as vestimentas. Deus produzindo alimento todo dia. Vinha maná todo dia para o povo. Vinha nuvem todo dia para o povo. Todo dia tinha provisão. Eles experimentaram o poder de Deus. Poder no deserto, irmão, é uma das coisas que não faltou. 40 anos, uma coluna de fogo guiou aquele povo. Eles honrando ou desonrando a Deus. 40 anos, uma nuvem guiou aquele povo. 40 anos, beberam da água. 40 anos, comeram do maná. Tiveram suprimento do sobrenatural. Faltava água, encontraram água amarga. Deus transformou em água doce. Deus fazia a rocha brotar água para que aquele povo saciasse a sua sede. Deus fazia codornizes virem e pousar perto deles para que eles pudessem comer. Então, o povo hebreu experimentou o poder de Deus ao sair do Egito, quando estiveram dentro do deserto, os 40 anos, experimentaram o poder de Deus ao entrar na terra prometida, porque quando deram 7 voltas em volta da cidade de Jericó, eles presenciaram o poder de Deus. Porque depois de 7 voltas, nós sabemos que aquelas muralhas, irmãos, e não era qualquer tipo de muralha não, muralha de cidades, eram coisas monstruosas. Às vezes a gente fala uma muralha, a gente acha que é um murinho qualquer, né? Eram muros que tinham torres em cima, moravam pessoas em cima.
E a Bíblia diz que depois de 7 voltas que Deus ordenou que o povo desse, aquelas muralhas caíram. Eles experimentaram o poder de Deus ao entrar na terra prometida. Da mesma forma, nós podemos testemunhar o seu poder. Amém? Você pode testemunhar do poder de Deus, irmãos. O poder de Deus não é para uma elite privilegiada, não. O poder de Deus não é algo para só ficar lá na Bíblia, né? Dentro da Bíblia, e a gente contar aqui os feitos do Senhor, e a gente se alegra, não é verdade? Quando os Salmos dizem o Senhor livrou o seu povo, e o Senhor guardou o seu povo, e o Senhor abençoou e fez prosperar, e a gente se alegra porque a gente vê todo o cuidado de Deus. Agora, eu tenho certeza, você tem coisas para testemunhar. Você tem coisas para testemunhar, irmão. Devido ao poder de Deus na sua vida, você tem coisas para testemunhar. Amém? Eu tenho coisas para testemunhar, dizer que o Senhor tem guardado a minha vida, tem cuidado de mim, tem suprido minhas necessidades, tem fortalecido o meu ser, tem cuidado da minha casa, tem suprido a minha família. Eu tenho relações de coisas para dizer que Deus é poderoso na minha vida, e eu tenho certeza que você também pode enumerar coisas e declarar daquilo que Deus é sobre você. Nós podemos testemunhar do poder de Deus quando somos salvos. Amém? Porque só há um nome pelo qual podemos ser salvos, o nome de Jesus. Só o nome de Jesus é o nome que declara salvação. Isso está lá declarado, né, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, se não me falha a memória, o versículo 12. Atos 4, 12, se não me falha a memória, é isso mesmo? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Irmãos, ninguém pode nos salvar, mas Jesus pode. Experimentamos do poder de Deus através de Jesus, que Ele nos tirou do império das trevas, nos deu certeza. O homem do mundo não tem explicação. Ainda que o homem não se deixe ser convencido por aquilo que nós cremos, porque nós lemos que a palavra da cruz é loucura para quem perece, não é verdade? Você sabe para onde você vai quando morrer. Amém? Você sabe para onde vai quando morrer. O salvo sabe para onde vai quando ele morre, não é verdade? O homem do mundo não. Quando se pergunta, sabe o que é que eles dizem? Quando morre tudo se acaba. Não é verdade? Outros dizem assim, isso é um mistério. Muita gente tenta explicar, mas ninguém sabe até hoje, de fato, o que é que acontece. Nós sabemos, amém? Nós sabemos que quando a gente morre, a gente vai para o céu. Glória a Deus. Puxa, mas isso é loucura. É para quem perece. Para nós, isso é poder de Deus. Amém? Nós sabemos para onde nós vamos. O mundo não tem explicação para isso. O mundo não consegue explicar. Depois que o homem morre, olha, se acaba, tudo acaba. Isso aí é uma coisa que ninguém até hoje pode explicar. Algumas religiões vão dizer, olha, depois que morre, alguns vai para o céu, outros vai para o purgatório, outros vai para o limbo, né? Outros vai reencarnar para ele poder se aperfeiçoar. Mas nós que somos salvos, a Bíblia diz que é o poder de Deus e nós cremos, nós sabemos. É uma pergunta tão complexa, pode ser, mas a resposta é simples. Nós sabemos que quando morrermos, já estamos com Deus. Nós cremos, nós temos resposta para isso. Pode ser loucura para quem perece, mas para nós isso é poder de Deus. Nós podemos experimentar o poder de Deus no cuidado diário das nossas vidas. Ei, irmãos, presta atenção. Nós podemos experimentar Deus no cuidado diário das nossas vidas. Não é verdade? O cuidado diário, todo dia, Deus cuida de nós. Todo dia Deus cuida de nós, irmãos. Amém? E Deus trabalha com um propósito na nossa vida. Deus trabalha com o melhor na nossa vida. Só que a gente muitas vezes não temos ideia do que é melhor. Quando Verônica estava lendo o Salmo 91 hoje, na abertura do culto, e eu estava pensando assim, né? Quando a Bíblia diz, nem o mal nos sucede,
nenhuma praga chegue em nossa tenda. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E muitas vezes a gente faz a leitura da palavra e a gente crê porque ela é poderosa, e a gente vê todos os livramentos de Deus, não é verdade? A gente vê todos os livramentos de Deus, mas a gente às vezes vive a dificuldade, vive o dia mal. O Jonadab está vivendo um luto, né, Jonadab? O vô do Jonadab, ele dormiu no Senhor, era um servo de Deus, ele dormiu no Senhor. E às vezes a gente para para pensar e diz assim: puxa, onde é que está o livramento de Deus? Onde é que está o agir de Deus na morte? Não é verdade? Eu ficava pensando assim, se porventura eu não tivesse voltado dessa cirurgia, Deus teria sido glorificado do mesmo jeito. Deus teria sido glorificado. Eu poderia não estar aqui, mas eu estaria com Deus. Amém? E Deus teria um propósito nisso. E hoje eu estava pensando, mas Senhor, por que eu voltei? Porque Deus tinha um propósito nisso. Deus tem um propósito em todas as coisas, e nisso se manifesta o seu poder. Deus tem um propósito em todas as coisas. Amém? Deus tem o controle, o poder, a soberania, e nós experimentamos diariamente o poder, o livramento de Deus, o cuidado de Deus, aquilo que Deus é capaz de fazer. Viva, meu irmão, o poder de Deus. Experimente o poder de Deus. Isso está aberto a nós, amém? Está aberto. A nossa fé tem que estar apoiada, a nossa fé tem que estar embasada na palavra e no poder de Deus. Só que o mundo quer que a nossa fé seja apoiada, irmãos, em tantas outras coisas. Hoje como se diz, hoje até existe o evangelho sem a palavra de Deus. É verdade? Existe. Existe evangelho sem a palavra de Deus. E a gente vai ver que esse evangelho, ele é frio, ele é furada, ele é mentiroso, porque não tem nada de novidade. Se o evangelho, ele manifesta uma novidade, as boas novas, o que é que tem de novo nesse mundo? Como é que se pode pregar um evangelho sem a palavra de Deus? Mas hoje, infelizmente, as pessoas querem ensinar, querem dizer que existe um evangelho sem palavra não tem poder. Amém? Um evangelho sem palavra não tem poder. O primeiro poder de transformar a vida, irmãos. O maior milagre na vida de alguém é a transformação. Esse evangelho que prega de mudança no exterior, a gente vê as pessoas às vezes testemunhando: quando eu não tinha Deus, eu vivia de aluguel, agora eu tenho 3 casas, agora eu tenho um carro, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo outro. Mas esse evangelho mudou a sua vida? Você roubava, deixou de roubar? Você mentia, deixou de mentir? Você era uma pessoa sensível a querer tirar a sua própria vida, e de repente você entendeu que Jesus é vida e você não tem mais pensamentos de morte? Esse evangelho mudou o teu conceito em relação ao teu próximo, que você odiava, agora você ama, que você consegue perdoar? Porque esse é o evangelho que Jesus veio trazer. É o evangelho de mudança de vida, novidade de vida nova. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida, coisas novas. Amém? Então, o evangelho sem palavra não tem poder. O maior poder, irmãos, a Bíblia vai dizer que foi assim que Jesus começou seu ministério, transformando água em vinho. É isso que João declara, né? Jesus transformou água em vinho. Jesus fez um sinal, Jesus fez um milagre de mudança, de transformação. Para mim, o maior milagre na vida de uma pessoa é a transformação dela. E só Deus quem pode transformar. Só Deus quem pode mudar. Esse é o maior milagre, irmão. A partir daí, qualquer outra coisa vai acontecer na tua vida, mas a palavra, ela é direcionada para você. Amém? A palavra, ela é direcionada sobre a tua vida. A semente vai produzir Deus em você. A partir de Deus na tua vida, outras coisas na tua volta. Amém? Irmãos, Deus vai começar resolvendo a tua vida.
Deus vai começar resolvendo você. Deus vai começar trabalhando em você. Deus não vai começar trabalhando em outras coisas em volta de você, sem primeiro trabalhar em você. A palavra de Deus é a semente de Deus que produz Deus em nossa vida. E uma vez que Deus é produzido em nossa vida de fato, você pode ter certeza, o poder de Deus se manifestará sobre você e tudo em sua volta começará sendo transformado. Creia nisso e viva isso. Então podemos testemunhar quando somos salvos e podemos testemunhar no cuidado diário das nossas vidas. Mas o Evangelho sem palavra não tem poder. Você crê na palavra de Deus? Retenha a palavra do Senhor. Pratique ela, viva ela. Esse ambiente aqui, ele é bom, ele é perfeito, é maravilhoso. Nós louvamos, nós adoramos, nós nos alegramos, mas nós podemos levar isso constantemente dentro da nossa casa, na nossa vida, e aí a gente vai experimentando Deus, o poder de Deus, e vamos vivendo um dia depois do outro, e testificando Deus, tem guardado, tem cuidado, e parece que não vai vencer, e Deus move, e a gente vai vendo o cuidado de Deus. Amém? Só que hoje nós temos que tomar esse cuidado. Onde é que a nossa fé está apoiada? Temos muitas informações hoje, muitas informações. Só que isso não é de hoje, não. Tem 2 textos, e eu quero ler com você para a gente finalizar. O primeiro está lá em 1 Timóteo. No capítulo 4. Aí é quando nós vemos, irmãos, que a Bíblia, ela é o poder de Deus, porque ela testifica de coisas atuais. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Veja só, alguns apostatarão por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O espírito do anticristo, que se move a fim de roubar a nossa fé, a fim de que venhamos desviar a nossa fé, tirar a nossa atenção. Muitos deixarão de confiar em Deus e obedecerão a espíritos enganadores que vêm de uma forma sorrateira, que vêm de uma forma sutil, ensinos de demônio, no fingimento, na hipocrisia, o fingimento dos que falam mentiras disfarçadas de verdade, sofismas, muitas vezes pegando a palavra de Deus, embasando o engano na palavra de Deus, a fim de que muitos tropecem. Aonde a nossa fé está sustentada? Pelo engano do mundo, por aquilo que o diabo diz? Não é bem assim. E ainda em 2 Timóteo 4, do versículo 1 até o versículo 5, Paulo diz assim, em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo ordenando a Timóteo, Timóteo,
haverá enganadores, haverá tempos difíceis, haverá tempo em que as pessoas não suportarão ouvir a palavra, porque vai confrontar com as suas vidas, mas continua fazendo. Nós precisamos continuar firmado na palavra de Deus, ouvindo a palavra. Tem hora que ela vai bater sobre nós, irmãos, de forma que vai doer. Tem hora que ela vai bater para nos corrigir. Tem hora que ela vai nos arremessar. Tem hora que ela vai nos fazer pensar. Tem hora que ela vai olhar para nós e vai começar a nos moldar. Tem hora que ela vai nos alinhar com a vontade de Deus. Ela corrige, ela instrui, ela alimenta a nossa fé. Tem hora que a gente está desanimado, a palavra vem e nos arremessa mais para frente. A gente ganha uma dose, uma porção que nos faz caminhar. Quando a gente diz, Senhor, estou cansado, não vou conseguir, o Senhor vem sobre nós e nos arremessa. Nós andamos um pouco mais, não é verdade? Nós andamos um pouco mais. Estamos vivendo tempo onde a nossa fé tem sido bombardeada dia e noite. Temos que tomar cuidado de onde vem o alimento da nossa fé, onde a nossa fé está apoiada. Na inteligência desse mundo, na sabedoria do homem, nas promessas. Olha, tudo vai melhorar ano que vem, a partir do ano que vem as coisas vão melhorar, o combustível vai baixar, o alimento vai baixar o preço. A nossa esperança está nisso? Não pode, de forma alguma. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Amém? A nossa esperança tem que estar em Deus. Aleluia. Isso que a Bíblia diz. E é dessa forma que nós temos que pensar. A nossa esperança, irmãos, tem que estar baseada no Senhor e só nele. Porque se a gente ficar aí pensando assim, quando as coisas melhorarem, ano que vem vai melhorar, o governo vai melhorar, as coisas vão dar certo. E se não melhorar? E se não der certo? Vamos ficar o quê? Frustrado? Não é verdade? Vai lá em Abacuque. Abacuque está lá depois dos profetas maiores. Você pula Daniel, Oséias, vai por ali, Amós, Miqueias. Você vai chegar em Abacuque. Abacuque no capítulo 3, na oração de Abacuque. No versículo 17, tem até um louvor que a gente canta aqui do Fernandinho, né? Ainda que a figueira não floresça. Abacuque 3,17. Olha o que diz Abacuque, irmãos. Aonde é que está a fé? Aonde é que está a confiança do cristão? Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ou seja, em caminhos mais altos. Então, irmãos, a esperança nossa não está que o quilo da carne vai baixar, não, irmão. A nossa esperança não está que o litro da gasolina vai baixar. A nossa esperança não está que a colheita do ano que vem do Brasil vai ser maior do que foi a colheita desse ano, não. A nossa esperança está em Deus, porque se nada dessas coisas derem certo, a nossa fé vai permanecer no Senhor. Amém? E teremos alimento. Ainda que a comida aumente, nós teremos alimento. Ainda que o combustível aumente, iremos andar de carro. Amém? Ainda, irmão, que as coisas estejam anormais, Deus suprirá, porque a nossa confiança não está em coisas. Isso é variável. A economia é variável, não é verdade? A economia fica variando. O dólar, não é verdade? O dólar hoje está custando tanto. A queda do dólar, a bolsa de valor. É verdade? Um país faz uma boa coisa, os investidores voltaram a investir nas empresas brasileiras. A coisa tão ruim, pararam de se investir. As coisas do mundo oscilam, irmãos.
Então observe que nós precisamos de uma dependência em algo que é real, que é verdadeiro. A nossa fé, o Senhor propõe algo que é real, algo que é verdadeiro, algo que não muda. A Bíblia diz que Deus, Ele é imutável. A ciência muda. Quem não já ouviu aqui dizer assim, olha, comer muito ovo faz mal para a saúde? Aí depois sai outra reportagem, né? Sai outro estudo. Estudos comprovam que o ovo faz muito bem para a saúde, então coma ovo. Não é verdade? A ciência muda toda hora. A economia muda toda hora. Os homens mudam toda hora. A política muda toda hora. Tudo é instável. Tudo é e não é. É hoje, amanhã não é mais. E nossa fé às vezes está firmada em coisas que mudam. Deus nos convida a confiar no Senhor. Nele não há sombra de variação. Ele é Deus. A sua palavra não muda. O seu poder permanece para sempre. Amém? Então a nossa fé tem que estar embasada em Deus. Ou você crê, ou você não crê, meu irmão. Porque se você crê, a sua vida vai mudar. Se você não crê, você vai permanecer da mesma forma. A escolha é nossa. Aonde a nossa fé está embasada em coisas variáveis ou em coisas invariáveis, o Senhor não muda. Ele é imutável, Ele é Deus. E por isso que as pessoas estão atônitas no mundo. As pessoas estão, irmãos, os investidores, não é verdade? Os investidores, pessoas que têm dinheiro, as pessoas estão tudo preocupadas. Como é que vai ser 2022? Será que a economia vai mudar? Será que vai melhorar? E como é que vai ser as eleições de 2022? Há um clima, há uma preocupação. Irmãos, independente de quem esteja no domínio do nosso país no próximo ano, Deus permanecerá, Deus continuará sendo Deus. Se a economia melhorar ou piorar, Deus continuará sendo Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegro no Senhor. Ele está falando de tudo, coisa que é incerta. Pode-se plantar e pode-se ter uma boa colheita. Como se pode plantar e não ter nenhuma boa colheita. Os animais podem começar a produzir leite, podem começar a engravidar, não é verdade? E produzir seus filhotes. E se houver uma grande seca? Talvez sim, talvez não. Ele diz assim, o produto da oliveira pode vir a não existir. A esperança é que venha a existir. A esperança é que os animais, eles procriem. A esperança é que haja uma boa colheita, que floresça. Essa é a esperança, não é verdade? Mas se não acontecer, me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, a minha confiança está naquele que não muda, naquele que não oscila. Então hoje você é desafiado a isso. Aonde é que está a tua fé? Aonde é que está a tua confiança? Amém? Então, a palavra e o poder de Deus é a base da nossa fé. Amém? Como está a sua fé, irmão? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus permanece sendo Deus, agindo, moldando, operando, fazendo coisas que talvez a gente não compreenda hoje. Ele continua sendo Deus. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite. Nós te agradecemos por este culto, Senhor. Sabemos que o teu Espírito é poderoso para moldar, para agir, para transformar o nosso ser. Senhor, eu não tenho poder, Senhor. Ó Deus amado, eu posso dizer como Paulo, não é querendo persuadir ninguém, mas que seja o teu Espírito nessa noite, Senhor, trabalhando nas vidas, nas mentes, nos corações, na alma, no espírito de cada um, Senhor. Ó Deus amado, implantando, imprimindo, Senhor, a tua semente, a tua palavra, para que a nossa fé possa e venha estar alicerçada no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, Senhor, que a nossa
nossa fé não venha a ser bombardeada, ou se porventura, Senhor, pessoas entraram aqui com a sua fé bombardeada, Senhor, ó Deus, sem crer na tua palavra, talvez, Senhor, com a fé confusa, por aquilo que o mundo tem vivido, por aquilo que o mundo tem oscilado, quanto à economia, quanto à política, quanto à ciência, as pessoas não sabem mais no que crer, Senhor, estão atribuladas, perturbadas. Nós confiamos no Senhor. Tu és, ó Deus amado, imutável. Tu és a nossa segurança, Senhor. A tua palavra manifesta-se em poder sobre a nossa vida, e todos nós já experimentamos o teu poder, Senhor. Todos nós já experimentamos aqui o teu poder nas nossas vidas, poder de livramento, ó Deus, poder, Senhor amado, de milagres, Senhor. Quantos milagres o Senhor já fez nas nossas vidas. Podemos te agradecer, Senhor, por sinais, por maravilhas, por milagres, Senhor. Abençoe o teu povo, fortalece a tua igreja, sustenta os teus filhos, Senhor. Ó Deus, seja a tua palavra ampliada, o teu espírito manifestado, o teu nome, Senhor, ó Deus amado, gritado dentro de nós, e essa confiança, ela aumente cada vez mais, que tu és o nosso Senhor, e a nossa confiança está em ti, Senhor. Nós não precisamos de homens, nós precisamos do Senhor. Nós não precisamos, Senhor amado, de economia, de política. Nós não precisamos, Senhor, que a nossa fé esteja nessas coisas. Cremos como cidadãos, Senhor, queremos o melhor, sim, mas se porventura, Senhor, essas coisas não melhorarem, a nossa confiança estará em ti, Senhor. Oramos para que tudo vá bem, oramos para que haja paz sobre o mundo, mas o Senhor está acima de todas essas coisas, e a nossa confiança está em ti. Senhor, fortalece o teu povo. Cabe a nós, Senhor, acreditar em ti. Cabe a nós não confiar, Senhor, nas palavras malignas, Senhor. Cabe a nós deixar de lado, ó Deus, aquilo que o diabo tem semeado, Senhor, um espírito de derrota. A tua palavra diz que o Senhor imprimiu em nós um espírito de vida e de paz, um espírito de confiança, um espírito, Senhor, de ânimo e não de desânimo, Senhor. Ó Deus, então nós não nos encurvaremos, mas nos levantaremos, Senhor, em nome de Jesus, para louvor do teu nome, Deus. Meu Pai, eu ainda oro, eu abençoo a família, Senhor, do Jonadab. Eu abençoo, Senhor, a vida da Dona Esté. Eu abençoo a vida do Jair, Senhor, da Cris, de toda a família, Senhor. Meu Deus, onde estão vivendo um tempo, um momento de luto, meu Pai. Um tempo que a Tua palavra diz que há tempo, há momentos para tudo. E hoje eles estão vivendo um momento de luto, Senhor. Ó Deus, aonde o Teu servo, o Teu filho foi recolhido, e a nossa alegria